Olá, paz do Senhor a todos. Essa é a primeira lição do trimestre de 2018, a Carta aos Hebreus e a excelência de Cristo. Então, são duas coisas que o autor muito bem colocou aqui, são duas coisas diferentes que existem. A excelência de Cristo e o que é mostrado na Carta aos Hebreus, da situação, como viviam os hebreus. Essa carta ninguém sabe quem é o autor, não tem como ninguém saber, nem conjecturar que seja A, que seja B, ou fulano de tal, porque Belcrano, não, ninguém sabe, aí só Deus sabe. O que se pode analisar nessa carta é que ela foi escrita aos hebreus. E que hebreus eram esses? Eram os hebreus que tinham se convertido a Cristo. Então, naquela época, os hebreus tinham muitos comércios, saíam, existiam muitas comunidades em vários países e por isso que foi escrito essa carta aos hebreus. Então, foi escrita essa carta aos hebreus, mas não eram os hebreus antigos, eram os hebreus que haviam se convertido a Cristo e que estavam sofrendo. Porque quando os judeus se convertiam a Cristo, ele era logo expulso da sinagoga, não tinha mais como trabalhar, não tinha mais, ou seja, perdia o emprego dele, não podia participar mais e ser considerado um judeu, ele era excluído permanentemente da sociedade, ou seja, os pais, irmãos, tios, cunhados, esposa, filhos, davam as costas. E era um traidor, denunciado como um traidor, e principalmente até os dias de hoje é considerado um idólatra, porque para eles não se pode adorar a um ser humano, só se pode adorar a Deus. Então a visão do Messias que eles aguardavam era que viesse um homem, um rei como libertador apenas, e não Deus. Apesar que o nome Emanuel significa Deus conosco, que foi profetizado por Isaías. Então essa carta ela foi dirigida aos judeus que eram perseguidos por Roma, pelo Império de Roma e pelo Império também dos judeus. Eles eram presos, eram mortos, eles sofriam, perdiam os seus bens, e como todo mundo que é perseguido, a perseguição ela desanima. Então eles estavam desanimados, querendo voltar às raízes judaicas e deixar a Cristo, entendeu? Muitos queriam, porque não era brincadeira, você em Roma mesmo você tinha que enfrentar a arena, ser queimado vivo, e quem escolheu o judaísmo não iria passar por isso, e essas aflições tomavam conta deles, e eles ficavam muito com medo e tendendo a voltar para o judaísmo. Então a carta ela apresenta que Jesus é maior do que tudo. Por quê? Porque ela já faz logo a inferência aqui. Então a carta mostra que Cristo é maior do que tudo. Ele fala que Cristo é superior aos anjos. Ou seja, a revelação maior e final de Deus é Cristo, no capítulo 1, do 1 ao 4. O capítulo 1 e 2 trata de quê? Que Cristo é superior aos anjos, superior a Moisés, no capítulo 3 e 4, superior a Arão, e o sistema sacerdotal, que é do 4 ao 7, superioridade do ministério sacerdotal de 8 ao 10, e o apelo a perseverar na fé, que é do capítulo 10 ao 12, e ele conclui. Então, nisto ele faz uma comparação entre a lei, ou seja, o judaísmo, Moisés, a Bíblia, tudo que havia no Velho Testamento, ele compara e mostra que é melhor Cristo do que o Velho Testamento em si. Entendeu? Então ele já faz, por que ele utiliza isso? Porque usa a figura de anjo, ele começa logo com anjo no começo aqui. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, por que muitas vezes?
de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, aqui ele colocou Cristo como sendo superior e uma única vez, falava muitas vezes no Velho Testamento. Moisés falou, os profetas falavam, todo mundo falava. E a última revelação é Cristo. Então ele coloca Cristo como herdeiro de tudo a quem fez o mundo. Ora, Deus fala. Deus no Velho Testamento não é mudo. Mas sobre Cristo aí ele falou uma vez, não existe mais profecias, fala mais nada. Terminou, porque em Cristo se cumpriu tudo. Ele é a revelação e a vinda final de tudo. Então Cristo cumpre tudo o que havia dele na lei. Então não existe mais nova revelação de, olha, vai surgir, vem um anjo, vai fazer não sei o que, que vai vir um líder, não sei quem. Não, os profetas, não terminou os profetas, não tem profetizar mais Cristo, Cristo já veio. Por que ele começa logo com essa figura de anjo? Porque os judeus acreditavam sim em anjos, e muito. Porque eles acreditavam que até os 10 mandamentos lá foram dados através de anjo. Jacó lutou com um anjo, quem trazia a mensagem eram os anjos, entendeu? O Sodoma e Gomorra tinha anjo que foi destruir. Quer dizer, a maior parte da revelação dentro do judaísmo tinha anjo. E quando fala em profeta, está colocando Moisés aqui, foi o maior profeta de todos. Então a carta apresenta Jesus como superior a Moisés. Ele é superior aos anjos. Por quê? Porque estava firmado nele, na cabeça deles, que a revelação dada por Moisés não era superior a Cristo. Por Êxodos 3 e 2, olha, apareceu o anjo do Senhor, uma chama de fogo do meio de uma sarça. Então quem chama Moisés para libertar o povo é um anjo. E esse anjo chega e diz, olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Por isso que ele faz uma revelação e coloca Cristo acima dos anjos. Lendo aqui em Hebreus 3 e 3, nós temos, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Então Cristo ele foi superior a Moisés em tudo. Pois enquanto o legislador hebreu foi o mordomo, o Salvador foi o dono. Entenderam agora? Ele coloca aí Moisés abaixo. Moisés era o ápice de tudo, da profecia e de tudo. Segundo Reis 19:35, sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios. 185 mil deles e por aí vai. Você já conhece a história. Quem fez isso? Um anjo. Então eles sempre tiveram o anjo acima de tudo. Olha, Salmo 34:7, por exemplo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deus, a carta aos Hebreus já coloca Cristo como sendo superior ao anjo, todas as coisas e a eternidade, o qual sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas por palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Ou seja, coloca aqui o sacrifício de Cristo como sendo maior do que o sacrifício da lei. Em Moisés, ele assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito mais excelente do que os anjos. Versículo 4. Quanto herdou mais excelente nome do que eles? Porque qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então ele apresenta Cristo aqui como superior aos anjos e coloca os anjos como adoradores de Cristo. E outra vez, quando introduz, versículo 6, no mundo, o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz,
faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz, ó Deus, chamou aqui, disse aqui na carta que o Pai chama o Filho de Deus. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, essa comparação aqui dessa carta é para trazer aos judeus convertidos a Cristo que não iria adiantar voltar para trás. É como a porca lavada que volta ao espojador de lama e o cão aí que volta a vômito. Então, essa é a função dessa carta, para que todos saibam que melhor é Cristo, que é superior. A excelência de Cristo está sendo mostrada nessa carta, em comparação ao judaísmo, as suas leis, os seus sacrifícios e tudo que existia dentro do judaísmo. Cristo é superior à lei, Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior aos profetas, Cristo é superior aos sacerdotes, aos sacrifícios que eram feitos. Um único sacrifício foi mais eficaz do que todos aqueles sacrifícios, e exaltar a Cristo como sendo Deus. Esse é o motivo da carta, para que os cristãos que foram convertidos não se entristecessem e voltassem às suas raízes erradas. Então, a perseguição desanima. E essa carta foi para que eles não se desanimassem e voltassem ao judaísmo. E para isso foi apresentar essa carta como sendo superior a tudo. Cristo como superior aos anjos, o verdadeiro sacrifício único, e que onde não é mais falado muitas vezes de várias maneiras por profetas. Nesses últimos dias falou pelo Filho, a quem o constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então ele qualifica aqui Cristo como Criador, Cristo superior aos anjos, e chama Cristo de Deus. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então eles estavam temendo isso, porque além do sofrimento, poderia ter alguma dúvida de que o Messias não fosse realmente o Cristo, Filho de Deus vivo enviado. Esta é o resumo dessa carta aos Hebreus. Um grande abraço a todos, fiquem na paz.